Quero ler em Ezequiel capítulo 12, 28. Deus falou muito forte comigo através dessa palavra. E nessa manhã também, um fluir de Deus, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza. Deus tem algo reservado para você nesse culto das 10h30. Teve algo reservado para o culto das 9h. E desfrute. Uma coisa eu te peço. Abra o seu coração. Amém? Abra o seu coração. Não deixa nada que aconteceu durante esse dia ou a semana roubar. É importante o teu coração. Deus, Ele fala no nosso coração. Amém? Por isso que Deus fala sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarda o coração. Porque um coração fechado não entra nada. Você pode estar aqui nesse lugar e ir para casa e voltar do mesmo jeito. Mas se você abrir o seu coração, essa palavra vai fazer morada nesse coração. Amém? E vai transformar a sua vida. Porque a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Ezequiel 12, 28 diz assim: portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Pai querido, obrigado, porque esse é o ano da restituição. Toda palavra que o Senhor liberou, eu creio, Pai, ela vai se cumprir. Nós não vivemos por vista, nós não vivemos por circunstâncias, nós somos daqueles que creem, Pai. Nós somos da fé. Aqui uma reunião de filhos que creem, que acreditam. E eu declaro nessa manhã esse espírito de fé sendo liberado. Pai, eu declaro nessa manhã, enquanto essa palavra for liberada, espírito e vida seja liberada nessa manhã. Todos que entraram aqui, todos que nos ouvem pela internet, ou que não nos ouvir, eu declaro essa palavra é poderosa, Pai, para transformar a nossa alma, para salvar a nossa alma. Pai, eu declaro aqui esse rio de água viva fluindo. Eu declaro aqui, Pai querido, a minha mente é levado cativo à obediência de Cristo. Eu declaro a mente de Cristo, eu declaro esse ambiente, um ambiente espiritual. Pai querido, eu declaro que o sobrenatural venha se manifestar, Pai, nessa atmosfera natural. Pai, eu declaro aqui, Pai querido, que todos que chegarem aqui, Pai, vão ser inundados por essa palavra de vida, em nome de Jesus. Não, esse texto que eu li em Ezequiel é uma afirmação muito forte. É Deus dizendo que Ele não retarda, diga não retarda. Isso dizendo que Deus não chega atrasado. Diga, Deus não chega atrasado. O tema dessa mensagem é a hora certa de Deus. É o tempo certo de Deus. Porque para mim e para você, muitas das vezes, parece que Deus está demorando. Nós estamos no ano da restituição. Desde o primeiro culto da virada, nós inauguramos um ano declarando palavras. Esse é o ano da restituição. Irmãos, toda semana sempre tem alguém falando: pastor, você não sabe o que aconteceu. Conta a bênção, irmão. Essa semana foi uma bênção de uma irmã que conseguiu conquistar algo que era um sonho dela, e aconteceu, e tantas outras coisas acontecendo. Deus está fazendo, Deus está realizando. Mas muitas das vezes nós vamos ser provados. Diga provados. Porque o tempo também exige algo que nós temos que entender, que quando Deus está, às vezes, parecendo que está tardando, parecendo que está demorando, Deus está provando a minha e a tua, diga, fé. A fé tem que ser desenvolvida, a fé tem que ser trabalhada. Nós estamos no ano da restituição. E eu falando com essa irmã e dizendo sobre a bênção dela, e ela falou: esse ano, que é o ano da restituição, eu vou viver todo esse ano da restituição, esse ano. Mas eu disse para ela, a palavra que Deus libera não é só para um ano. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então eu entendo que a palavra do Senhor também se renova a cada dia. Quando virar o ano, vai continuar o ano da casa cheia, vai continuar o ano das portas abertas, vai continuar o ano da restituição, e Deus vai dar mais uma palavra para nós. Aleluia. Tudo aquilo que você perdeu, a restituição é muito maior, irmão. Agora a minha pergunta para você: a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, que tudo que Ele falou Ele vai cumprir. O que você está esperando do Senhor? Minha pergunta é essa para você. O que você espera do Senhor?
o que você espera, porque Deus quer que você também crie expectativa. Se você não espera nada, se você não tem metas, se você não tem alvo, se você não tem fé, nada vai acontecer. Mas as circunstâncias muitas vezes te pararam. Mas eu quero te dizer, circunstâncias não podem te parar. A sua fé está sendo trabalhada, Deus está trabalhando, porque no momento certo, Deus, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Toda palavra é uma, diga, semente. Semente é lançada em um lugar que se chama terra. Mas é interessante que todo semeador, quando ele lança a semente, ele não fica voltando e descobrindo a terra e olhando para a semente, se aquela semente rompeu a casca, se aquela semente começou a nascer. Não, ele lança a semente e a terra está por cima, mas ele sabe que qualquer momento vai acontecer um milagre sobrenatural. Mas existe a espera. Existe a espera. A espera, irmão, é algo que nos prova, que nos testa. Nós vivemos em um mal do século. 60% do mundo, das pessoas estão vivendo na ansiedade. Irmão, existe uma doença que não é no corpo, mas é na alma. Essa doença que é na alma é aquilo que as pessoas querem que as coisas aconteçam para ontem. Muitas das vezes nós vivemos nessa era da tecnologia, do AI, de tantas coisas acontecendo, e é uma loucura, porque isso às vezes tira a nossa paz, isso tira o nosso foco. Mas eu quero falar para você, olhe para o Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu foi o Senhor, e Ele está dizendo: eu, o Senhor Deus, cumprirei aquilo que eu disse. Tantas promessas que nós temos nessa casa. Então uma coisa, não lança semente e fica será. Não tente descobrir a terra. No momento certo, diga no momento certo, Deus vai realizar. Espera em Deus envolve se submeter ao tempo, porque Deus tem um tempo. A Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo que é fora do tempo, Salomão vai falar, não existe formosura. Tudo que está fora do tempo é eu tentando acelerar, é eu tentando adiantar aquilo que Deus falou. Querido, descansa, deixa Deus fazer o trabalho. Ele diz: é todo meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é aprender a quietar e saber que Ele é Deus, e que aquilo que Ele falou é você acreditar. Diga acreditar. Mas a fé não é passiva, a fé não é dormir, não, a fé é ativa. A fé é você levantar toda manhã, vai trabalhar, Deus vai renovar suas forças, vai lutar, Deus é contigo. Não é ficar dormindo e fazendo nada, não, porque tem gente que nem consegue dormir, irmão, de tanta preocupação. Mas é você deitar e saber que Deus é por ti, você tem uma palavra. Esse ano as coisas vão acontecer, Deus já declarou, e eu estou esperando, é no tempo dEle. Não importa o que eu vou ser, e o que eu sei é que Ele vai fazer. Certa vez Josué, entendendo que Deus tinha que parar o tempo, ele ora. E ele diz para o sol parar. Mas na realidade, irmãos, aquilo é uma coisa tão sobrenatural. Porque não é o sol que parou. É Deus que segurou no eixo da terra, que só roda a 1000 e poucos quilômetros. É uma velocidade incrível por segundo. Não sei se é por segundo ou por hora, mas é muita velocidade. E Deus segurou a terra com a mão assim, o eixo. Talvez se você estuda, né, você sabe que é impossível parar a rotação da terra. Mas Deus simplesmente parou assim a rotação da terra e falou: ei, meu filho está orando, eu vou parar o tempo porque ele precisa dessa vitória. Ei, meu Deus pode parar o tempo, Deus pode acelerar o tempo. A questão é você confiar nele. Mas quando Deus faz é sobrenatural. Não é eu tentando fazer, não é eu tentando ajudar Deus. Ora, o que Josué fez, o que Josué fez, diga orou. O que você vai fazer? Vai orar. Vai orar. Entender o tempo, diga, e a forma que Deus trabalha. Isso é sabedoria. Porque você pode, às vezes, entender o tempo e não entender a forma que Deus faz. Você erra muitas das vezes. Porque a sabedoria é entender o tempo e a forma que Deus faz. Diga o tempo e a forma que Deus faz. Quando eu olho para a história de Davi, você conhece a história de Davi. Davi se torna rei. A arca ficou 20 anos na casa de Abimeleque. E ninguém percebeu.
E ninguém sentiu a falta da presença de Deus. Davi, quando vai reinar, ele faz uma pergunta: onde está a arca? Onde está a presença? Porque eu não tenho como governar esse povo se não tiver a presença. Aleluia! Eu não posso ir trabalhar se não tiver a presença. Eu não posso comprar, eu não posso vender, eu não posso ter um casamento abençoado, eu não posso ter nada, não tem como ter sucesso. Davi, sabendo disso, diga: onde está a presença? Na casa de Abimeleque. Então vamos buscar. Por quê? Porque eu preciso da presença para governar. Diga: eu preciso da presença. Tudo. Mais do que o ar que você respira, você precisa da presença do Senhor. Quando você respira, você chama o nome de Deus. Ele é o fôlego de vida. Aleluia! Hoje vai ter descanso para a sua alma. Porque aqueles que esperam no Senhor. Davi diz: eu preciso reinar. Vamos lá, Davi prepara toda a equipe. Um monte de gente. Agora pensa uma coisa, Davi, como nós vamos fazer? Diga, existe uma forma certa. Davi pensou, a forma mais certa, a forma mais rápida, vamos colocar essa arca, né? E fazer com que os bois carreguem ela. 120 quilos mais ou menos a arca. Poxa, colocar um homem para carregar essa arca é pesado. 120 quilos é pesado, sim ou não? E a distância não era pouca não, queridos. Carregar aquela arca ali ia ser... Davi pensou: vamos fazer então, faz o seguinte. Vamos fazer como o inimigo faz, porque os filisteus roubaram a arca. Sabe como é que eles levaram a arca? Carregado por carros de bois. Sabe como Davi queria trazer a arca de volta? Carregado por carros de bois. De repente, na maior alegria, Davi ali feliz, a congregação toda feliz, aquele negócio, a arca está voltando. De repente, algo inédito acontece. O boi tropeça, a arca balança. Quando balança, na boa intenção, coloca a mão. E de repente, ali ele morre. Davi, naquele momento, ficou com medo de Deus. Meu Deus do céu. Porque ele estava fazendo a coisa, querendo a coisa certa, fazendo da forma errada. Não se carregava a presença de Deus. Davi foi buscar o Senhor, porque naquele momento aquilo que era alegria, e não tem nada errado, é a presença de Deus. Quem não quer a presença de Deus? E no momento aquela alegria se tornou em tristeza, em luto. Davi vai buscar o Senhor. Diga para o irmão do lado: vai buscar o Senhor, irmão. Diga: quando as coisas não der certo, algo saiu fora de princípio, algo saiu fora da verdade. Diga: vai buscar o Senhor. Davi, quando vai buscar o Senhor, então o Senhor relembra a ele que existe uma forma de carregar a arca, existe uma forma de conduzir a presença. E aí ele pega homens, sacerdote. Eu estou falando aqui com uma geração de sacerdote nessa manhã. Eu estou falando numa geração que Deus o constituiu reis e sacerdotes. Você que carrega a presença de Deus dentro de você. Naquela época não era ainda dessa forma. Só sacerdotes poderiam carregar a arca. Davi colocou animais carregar, não tem como. Porque a arca de Deus, a presença de Deus não está nos animais, a presença de Deus está nos filhos. Aquele que crê em Jesus, aquele que confessou Jesus, esse tem o Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que Davi tinha a boa intenção. Diga: a boa intenção. Mas existia uma forma correta. Diga: a forma correta. Isso me leva a entender, a discernir, irmão. A discernir a maneira certa, o tempo certo. Diga: isso é sabedoria. Servir ao Senhor não servimos de qualquer jeito. Servir ao Senhor se determina sabedoria. Diga: sabedoria. Para entender aquilo que Deus está querendo, para entender aquilo que Deus está falando, a forma que Deus... O tempo está nas mãos do Senhor. Diga: o tempo está nas mãos do Senhor. E esse mesmo Davi, que teve tantas experiências com o Senhor, é o salmista que mais vai dizer uma palavra nos seus salmos: espera no Senhor. Davi naquele momento teve que esperar no Senhor a direção certa, a forma certa. Você sabe que essa espera, irmão, essa palavra espera não é muito fácil na geração que nós vivemos. Pessoas ansiosas.
Micro-ondas é a geração que nós vivemos, que é tudo para ontem. Fala de todos os assuntos, mas não tem profundidade em nada. O AI, o Google, tudo tem tudo ali, mas é tudo muito artificial. Eu quero falar para você, o que você tem que baixar não é o AI, é um download muito mais elevado. É o download do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele conhece toda a verdade. Ele vai nos guiar em toda a verdade. No momento que nós não sabemos, nos momentos que nós estamos sendo provados, Deus falou, mas pastor, minha casa continua uma bagunça, os meus filhos não querem servir o Senhor, o meu marido aqui é um incrédulo, mas aqui as finanças, coisa ali, wait on the Lord. Diga, espera no Senhor. Espera no Senhor. Você sabe que essa espera do Senhor, irmão, é espera na palavra, é espera naquilo que Deus falou. Diga aquilo que Deus falou. Diga assim, a vontade de Deus. Diga mais forte, diga a vontade de Deus. Ela vai cumprir na minha vida. Olha o que diz Josué 21:45. Você acredita que tudo que Deus falou vai se cumprir na tua vida? Você acredita? E que no tempo de Deus, porque às vezes nós não discernimos o tempo e perdemos o tempo. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas, diga boas, palavras que o Senhor falara à casa do Márcio Reis. Tudo se cumpriu. Você pode colocar o seu nome ali. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa. Diga o seu nome. A sua casa. Você é Israel do Senhor hoje, eu não sei se você sabe. Você é o Israel espiritual. Essas promessas é para mim, é hoje. Elas continuam sendo renovadas. Toda boa palavra, diga que é boa. O que o Senhor falou é bom. Eu venci os pensamentos que eu tenho sobre vós. Não são pensamentos maus, não, mas são pensamentos bons. Mas muitas das vezes o diabo te atormenta com tantos pensamentos maus, tantas coisas que afligem a tua alma. Esse mundo aí fora, pastor, o Papa morreu, e agora? E agora, aí eu confio no Senhor, irmão. E agora, esse próximo Papa vai introduzir o anticristo, irmão. Só sei de uma coisa, o meu fim é glorioso, o Senhor está voltando. Eu não sei, e que acelere as coisas, porque eu quero é reinar com Cristo. Eu quero que Cristo venha, coloque os seus pés sobre os montes ali. Meu Deus, ele diz que da mesma forma que ele foi, ele voltará. Ele vai descer nos montes das oliveiras, e a Bíblia diz que todo olho verá, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Mas pastor, está demorando. Diga, o tempo está do Senhor. O tempo é do Senhor. Diga, o tempo é do Senhor. Aquele que governa o universo, irmão, que sabe todas as coisas, ele jamais falhará. Todas as palavras dele vai se cumprir. O tempo nunca foi e nunca será impedimento para o Senhor. O Senhor chega na hora certa. Diga, na hora certa, no momento certo. Os governos se atrapalham, se confundem, mas meu Deus nunca se confunde. Meu Deus está na hora certa, no momento certo. Satanás tem um plano, Satanás tem uma meta, não importa. O plano de Deus está acima de tudo isso. O plano de Deus permanecerá. Pastor, mas a filosofia não importa. A filosofia não importa, a ideologia. O que me importa é o que Deus declarou. O que me importa é que a minha esperança está na palavra do Senhor. Os sentimentos, irmãos, mais difícil do ser humano é lidar com a espera. Diga, com a espera. Coisa terrível é ficar esperando, não? Quando você perdia um ônibus, hein, meu bem, lá no Brasil, quando eu perdia, quantas vezes, meu Deus, por minutos assim, que o ônibus passou, daqui a pouco só 20, 30 minutos, meia hora, você fala, que tempo perdido. Coisa frustrante é a espera, mas a espera, diga, é um trabalhar de Deus. Diga, Deus trabalha também, porque Deus quer te dar paciência, perseverança, sua fé está sendo provada. E eu vou dizer um segredo para você, não conta para ninguém. Quando você espera, Deus acelera o processo. É que parece um paradoxo invertido, né?
É um paradoxo contrário, mas Deus trabalha na contramão desse mundo, irmão. Quando você espera nele, sabe o que acontece? Deus fala assim: eita, eu vou acelerar o processo aqui, porque esse confia em mim. Porque quem confia no Senhor honra o Senhor. Quem confia no Senhor, sabe, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele vai cumprir. Todas as promessas dEle vai se cumprir. Mas tem pessoas que são reprovadas em minutos, irmãos. Sabe por quê? Não entendeu o tempo. Não entendeu a forma. Sabe que eu vou orar para você ter sabedoria, para você discernir todas as coisas como um homem e uma mulher espiritual. Não viver pela carne, não viver pelas coisas dessa terra. Você tem que ter discernimento, não ficar correndo de um lado para o outro, tentando isso, aquilo. Davi também disse: vamos colocar agora a arca nesse carro. Não, Davi, não é dessa forma. Davi, se Deus não edificar a casa dele, em vão trabalham os que nela tentam edificar. Não tem como edificar, não tem como trabalhar, não tem como vender, não tem como comprar, se o Senhor não te guiar, meu querido. Vai ser canseira, fadiga, tormento para a sua alma. Espera no Senhor. Sabe o que acontece quando você espera no Senhor? Escuta aqui. Tem gente que está sem força, sabe por quê? Porque a espera está grande. Mas talvez você está esperando na promessa do homem. Não espere na promessa do homem. Pastor, me prometeu um trabalho, esquece. Me prometeu promoção. Frustrados vão ser os seus sonhos muitas das vezes. Agora, tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. É que às vezes o que Deus prometeu é tão pequeno e Deus tem coisa muito grande. Fala assim: não vou deixar isso acontecer não. O que eu tenho para Ele é muito grande, mas Ele tem que olhar para o lugar certo, para a fonte certa, esperar da pessoa certa, confiar na pessoa certa, depositar sua expectativa e a sua confiança na pessoa certa, em Deus. Isaías 40, 30 e 31, olha o que diz esse versículo maravilhoso. Diz que os jovens, não fala com velho, porque velho cansa fácil, né? Aleluia. Mas eu estou nesse versículo, irmão. Diz que os jovens, os jovens o quê? Jovem, você cansado, legendário. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se o quê? Se exaltam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ei, meu querido, talvez você chegou aqui nessa manhã sem força, talvez você chegou aqui sem expectativa, mas quando você começa a olhar para o Senhor e esperar no Senhor, a Bíblia diz que Ele vai renovar as suas forças. Não importa se você é jovem, porque Ele está dizendo: o jovem cansa, o jovem também cansa, mas existe uma forma. Quem confia no Senhor, esse vai ter as forças renovadas, esse vai subir muito alto, vai ter um voo espiritual nas asas do Espírito, aleluia. E como águias, eu não sei se você sabe a história da águia, mas a águia, quando as suas asas já não estão tão fortes, os músculos das suas asas não estão tão fortes, quando o seu bico já começa a ficar velho, quando as suas unhas começam a ficar já não tão precisas, ela faz uma coisa, ela dá um voo alto. Diga um voo alto. Fala: eu também tenho que voar alto. E ela vai achar uma rocha. Diga uma rocha. Diga um voo alto na rocha. Diga: a rocha é Cristo. E esse voo alto é nele, é em Cristo. E de repente essa águia que está no lugar alto, nas montanhas, ela começa a fazer algo que, se você olhar para ela, fala: ficou louca. Ela começa a se bater na rocha. E ela bate aquele bico, ela bate as unhas, e ela se esfrega as asas. E de repente ela vai se matar, mas ela está na rocha. Os problemas virão, meu querido, no mundo tereis aflições, mas se você está na rocha, de repente acontece um fenômeno louco, porque de repente cai o bico, mas em pouco tempo um bico novo começa a nascer. As unhas dela que estavam encurvadas, elas caem, mas de repente unha nova, a asa dela que já não tinha tanta força, começa a ter força, e de repente ela é renovada, e de repente ela sai daquele lugar, e ela voa muito mais alta, ela é muito mais precisa. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão. Aleluia! Aqueles que esperam no Senhor. Diga por irmão do lado: na tua força você cansa, irmão. Diga: não importa a sua idade, não se trata de algo físico, se trata de algo espiritual.
Diga, Deus é espírito. E Deus quer renovar as suas forças no teu espírito, para trazer vida para a sua alma e trazer força para o seu corpo. Aleluia! Nós lutamos todos os dias, irmão, sim ou não? Mas a tua luta não é com pessoas. A tua luta é contra principado, contra potestade, contra o turbilhão de pensamento que vem na sua mente, dizendo você não é nada, Deus prometeu, nada se cumpre, já quantos anos você vive aqui, nada disso. Diga assim, eu sei em quem eu tenho crido. É como Jó, o seu tempo ele vai se levantar, o meu Redentor vai trazer a porção dobrada para mim. É ano de restituição, meu querido. Você precisa criar expectativas no Senhor. Você precisa não olhar para homem. A nossa luta não é de homem. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestade, contra os demônios. E como que nós lutamos contra demônios? Diga, esperando no Senhor. E a espera não é passiva. Ah, pastor, então eu vou chegar em casa, vou dormir, não vou trabalhar. Não, levanta cedo, meu querido. Vai. Primeira coisa que você faz, diga obrigado por esse dia, Senhor. E aí você vai para a guerra. Qual que é a guerra? É joelhos no chão. Você entrega a sua vida ao Senhor, você lê a palavra, recebe vida, e aí você sai e as portas vão se abrir, as conexões virão, porque a tua primeira guerra você vencer é você mesmo, em disciplinar esse corpo e dizer, Senhor, de joelhos dobrados, quer dizer que o Senhor é que vai prover. É como o irmão que leu aqui, é Deus que mandava o maná no deserto, não era o povo que trabalhava. Eu vou dizer uma coisa, deserto sim você vai passar, mas o deserto tem um fim. Maná de cada dia é por um tempo, a estação muda. Diga, a estação muda, o tempo muda, porque deserto não é o destino, deserto é um caminho que Deus está provando a sua fé, mostrando a provisão diária. Pastor, não está faltando, está para pagar não, no último minuto, você está no deserto, mas o deserto vai passar. Deus quer te levar para Canaã, para você viver em casas que você não construiu, colher de coisas que você não plantou, porque alguém fez para você. E quem fez? Foi o Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Sabe tudo que você vai receber, porque Ele merece as bênçãos. Irmão, isso é maravilhoso. Você vai falar, Senhor, mas como? Quando você fala como, é porque é Deus. Quando você falar, eu consegui, você vai glorificar você. Mas quando falar, não sei como aconteceu. De repente aconteceu. É o de repente de Deus que você às vezes não entende. Que vão olhar para você e falar, mas meu Deus, ontem ele estava assim, hoje ele mudou. Aqueles que confiam, que esperam no Senhor. Deus te renova de um dia para a noite. Mas o problema é que você tem que tirar os teus olhos desse problema. Isso te drena, querido. Esse pensamento te mata. Você precisa de descanso para a sua alma. Essa geração é uma geração ansiosa. E a ansiedade leva à depressão. E a depressão leva a doenças crônicas, querido. E você começa a enfermar na alma. Por quê? Porque você não aprende a sentar e a ouvir de Deus. E a falar com Deus. A Bíblia diz que quando nós entramos para o nosso quarto e fechamos a porta do nosso quarto em secreto, sabe o que acontece? Nesse encontro secreto, a Bíblia diz que Deus nos recompensa. Recompensa do quê? De estar com Ele, de desfrutar a presença dEle e falar, Senhor, senta aqui, vamos aqui. Quando você fala senta, é Jesus, que Jesus tem corpo, tá? Espírito não tem corpo, mas Jesus senta. Senhor, senta aqui. E Ele vai falar assim, você que senta aqui, você está sentado comigo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeiro lembra de onde você está e vamos conversar desse lugar, porque desse lugar é o lugar que você vence as suas guerras. Você não vence as suas guerras sentado aqui, você vence as suas guerras sentado ali nele. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o voo da águia, é você olhar por cima do problema, falar, eita, vento, tempestades, rumores, governos, coisas dessa terra. Eu estou acima de tudo. Diga para a pessoa do lado, diga, irmão, não haja forçado pelas circunstâncias. Diga para ele, não haja forçado pelas circunstâncias. Nós encontramos aqui a história de Israel sob a liderança de Saul. Eu quero ler em 1 Samuel 13, 5 a 14. Deus tem uma palavra para falar conosco através da vida do rei Saul. Isso é muito importante, irmãos. O que eu estou passando para vocês aqui são princípios. Sim ou não? Quem vai receber a restituição? Os que esperam no Senhor. Aleluia. Diga, espera requer paciência. Diga, paciência requer uma fé que está sendo trabalhada nela. A fé que está sendo moldada, porque
Deus poderia te dar, mas ele fala assim, deixa eu levantar o nível aqui, porque eu quero dar mais. Então a fé precisa ser convigente aquilo que eu quero dar para ele. Ele precisa crer que aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Não importa a hora, o tempo é de Deus. E quando você descansa, você acelera o tempo. Aqui, a Bíblia conta sobre Saul, que estava reinando. Reuniram-se os filisteus para pelejar. Os filisteus iam lutar aqui contra o povo de Deus, que a liderança, o rei Saul, estava na frente. E diz assim, contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como areia que estava à beira. Era muita gente do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Próximo versículo. Vendo, pois... Oh, meu Deus, a função dos olhos é terrível, irmão. Se você tiver uns olhos naturais, as coisas vão desabar. Vendo, pois, os homens que Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, diga apertado. Esconderam-se pelas... Diga para o irmão do lado, não se esconda em caverna, irmão. No dia da luta, da prova, não se esconda em caverna. E sai desse buraco, diga para o irmão, sai desse buraco. Desse buraco de sentimentos, presos no passado, de circunstâncias. Mas Deus falou, não cumpriu. Aquele me prometeu, sai desse buraco. E diz assim, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pela cisterna. O que aconteceu? O povo começou a entrar em buraco. Começou a entrar em cisterna. Em túmulo, morte. E o que aconteceu? Próximo versículo. Próximo versículo. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão, voltaram, irmão, para a terra de Gades, a terra dos filisteus, terra de Golias, e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, um povo permaneceu, se encheu de... Meu Deus, o povo que permaneceu para a guerra, alguns correram, buraco, cova, tumba, enfim, os que permaneceram fortes, sim ou não? Não. Os que permaneceram, estavam com medo. Diga para o irmão do lado, Deus não te deu espírito de medo, querido. Vamos para o próximo versículo. Esperou Davi, diga espera. É terrível. Diga espera. Saul esperou quantos dias? Segundo o prazo determinado pelo profeta. Não vindo, porém, eita meu Deus, o profeta Samuel, a Gilgal, o povo se foi espalhando. As coisas começaram a ficar pior. O povo ainda que estava com medo começou a se espalhar. Meu Deus, próximo versículo, vamos lá. Então disse Saul, trazei-me aqui o quê? O holocausto. Deixa eu oferecer aqui um culto a Deus. Vamos aqui, né? Oferecer um culto a Deus, ofertas pacíficas. E ofereceu diga, porque ele não esperou. Ele fez a coisa que ele não deveria fazer. Que não estava ao cargo dele. Vamos para o próximo aqui. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Meu Deus, não tinha nem acabado o culto ainda. O culto não tinha dado um amém ainda. O profeta entrou na porta. Meu Deus. Ele, mal acabara o culto, essa é a minha versão, ele de oferecer o holocausto, eis que chegou o profeta Samuel. Saul lhe saiu ao encontro, felizinho, encontrou para o saudar. Olha o versículo próximo. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo eu de uma forma natural que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas, estava demorando demais nos dias que você falou que ia vir, e que os filisteus já tinham ajuntado todo o seu exército e preparado. Estou ajudando você no texto, próximo versículo. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Parece um discurso bonito. E forçado pelas... Olha para esse irmão do lado, fala assim, nunca faça nada forçado pelas circunstâncias. E forçado pelas circunstâncias, eu cultuei a Deus e ofereci muito espiritual, holocaustos a Deus. Olha a palavra agora que vem.
Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Uau! Israel pronto para lutar, Saul um rei natural. O povo começou a correr com medo, se esconder. Irmão, tem muita gente que quando vem a luta começa a correr. Quando vem o problema começa a sair. Ah, pastor, não está acontecendo, as coisas não estão dando certo, eu não estou vendo. Se esconde nos buracos do sentimento, das pressões. Mas o que Deus está nos mostrando aqui, e mostrando que esse governo aqui é um governo natural. Saul tinha um governo natural. O que é um governo natural? Ah, vou fazer alguma coisa, né? Porque está demorando. Deus falou, mas não está acontecendo. Eu estou sendo pressionado pela circunstância. Sabe o que Deus falou para Saul? Olha, hoje o teu reino está rasgado, o teu ministério acabou. Eu ia estabelecer para você um reino perpétuo sobre toda a geração, mas hoje, por você dar ouvido ao povo e não ouvido a Deus, sabe o que acontece? Você hoje perdeu o lugar que Deus te estipulou para estar. Diga para a pessoa do lado: não ouça as pessoas. Diga: ouça pessoas de Deus, que falam pelo Espírito, mas ouça Deus. Irmão, a pior coisa da vida, eu vou te falar aqui, é você sair do propósito de Deus por circunstâncias. Circunstâncias do que? Ah, as coisas estão difíceis aqui. Ah, ali os rumores, as coisas. Irmão, a Bíblia diz que eles foram pressionados, porque esse líder foi pressionado, ele cedeu. Ele não poderia oferecer sacrifícios, só um sacerdote poderia, um profeta. O que aconteceu? Ele tomou o lugar que ele não deveria ter tomado e fez uma coisa que não poderia. Por quê? Porque estava demorando. Diga: demorando. Diga: a demora é um teste. Diga para a pessoa do lado: diga: a demora é um teste. Diga: bem-vindo ao teste. É o ano da restituição. Mas nada acontecendo. Diga: é o teste. O que eu vou fazer? Descansar. O que eu vou fazer? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Não entre em caverna, irmãos. Não seja pressionado por circunstâncias. Eu creio que Deus está falando essa manhã, sim ou não? Eu creio que Deus está falando comigo, com você. Se nós queremos viver um ano de restituição, nós temos que aprender algumas coisas na vida. A primeira coisa é não olhar para baixo, é olhar para cima. O salmista Davi é o salmista que mais vai dizer sobre esperar no Senhor. Eu elevo os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que vem cavalgando sobre as nuvens. O salmista no Salmo 68:4 ele vai dizer: cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Eu vou te dar uma chave poderosa aqui, querido. Quando você está no meio da luta: ah, pastor, eu não consigo nem louvar a Deus, nem adorar a Deus, a coisa é tão difícil. Mas o salmista está dizendo aqui, sabe uma coisa? Ele está dizendo: é agora que eu vou louvar a Ele. Eu vou dizer: minha alma, por que te abates? Espera em Deus, confia em Deus. É nesse momento que você tira a arma de guerra. Porque é nesse momento que o teu espírito começa a entrar em evolução. A tua mente começa a ficar quieta. Porque o teu espírito que está unido ao Espírito de Deus. Até porque quando você vai para o curso de maturidade, você vai entender que você é um espírito e tem uma alma. E não é guiado pela alma, mas é guiado pelo Espírito. E de repente você adora, sem querer, no meio da luta, da prova, adorando o Senhor. É que o salmista está dizendo: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai. Por quê? Porque Ele está vindo cavalgando ao teu encontro. Ele vem sobre as nuvens e sobre a sua coxa está dizendo que Ele é Rei e que Ele é Senhor. E Ele vem, Ele vai julgar a tua causa. Descansa, meu querido. Aleluia. Às vezes eu penso na loucura que Deus fala, irmão. Deus falou tanta loucura para mim. Eu falo: Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer.
A mim não cabe como. A mim cabe simplesmente a crer. E entender que é Ele que vai fazer, essa é a forma correta. Não quero ser como Davi, trazer a arca de qualquer jeito, porque essa igreja não é o governo humano. Saul era um governo humano, mas nós somos um governo do Espírito. Nós que ganhamos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. E no momento da luta, como nós vencemos a guerra, é salmodiando, adorando, levantando as nossas mãos. Deuteronômio 33, 26 vai dizer também: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a tua altreza sobre as nuvens. Diga: não há outro, amado. E Ele vem o quê? Diga: cavalgando. Para o quê? Para mim e para a sua ajuda. Respira fundo, querido. Tem alguém que está vindo na sua direção. Mas pastor, mas eu estou agitado. Ele não vai vir não. Eu estou preocupado. Ele não vai vir. Sabe que você vai, como ele vai vir? Quando você está preocupado, você fala: Senhor, minha alma louva o Senhor. E quando você começa a louvar o Senhor, Ele começa a vir ao seu encontro. E de repente você sente um arrepio. Ou não sente arrepio, mas tem gente que sente arrepio. Eu também sinto, é bom sentir. E de repente você sente uma cutucada dali. Você fala: eita, mudou um negócio aqui, mudou a atmosfera. É porque Ele está convencendo você que Ele nunca te deixou. Ele está com você nessa luta, nesse problema, nessa adversidade. Ele está com você. Diga por mão do lado: eu não vou me entregar na tua pressão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós não estamos aqui para inventar coisa, irmão. Nós estamos aqui para ouvir do Espírito. Agora, certa vez estava reunido os apóstolos, eles falaram bem assim: uau, não nos fala bem, porque testificou no nosso espírito e testificou a todo mundo. O que eles estão dizendo? O Espírito trouxe aqui algo que testificou o meu coração e testificou a todo mundo. Homens que falam do Espírito, irmão, e pessoas que estão no Espírito, quando falam, os corações se unem, os propósitos se unem e as coisas acontecem. Mas gente que fala da carne, irmão, é terrível. Fala assim: não me pressione. Fala para o irmão: não me pressione. Diga: eu vou ouvir de Deus. Diga para as circunstâncias, eu não vou me mover por você. Eu vou me mover pela voz do meu amado, porque Ele está vindo ao meu encontro. Aleluia! A tribo de Benjamim toda escondida, irmão. A tribo de Benjamim é a tribo de Saul, que Saul também fazia parte. Toda escondida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: aonde estão homens que temem o Senhor, as coisas acontecem diferente. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quando os homens começaram a sair, que Saul estava para guerrear, a Bíblia revela que ficaram 600 homens. Diga: 600 homens. Fora os que começaram a ficar dispersos ali por causa do medo. Mas era 600. 30 e poucos mil homens, 600 homens. Mas a Bíblia também conta que um outro rei tinha uma galerinha que caminhava com ele. Davi entrou numa caverna também. Sim ou não? Davi entrou com 400 homens. Quando Davi entra numa caverna com 400 homens, Davi estava com 600 homens. Davi estava com 400 homens numa caverna. Dois tipos de liderança, dois tipos de homens de Deus. Um liderando segundo a carne e o outro liderando segundo o Espírito. Quando Davi entrou dentro de uma caverna, a Bíblia diz que esses homens eram endividados, amargurados de espíritos. Meu pai querido, pensa na galerinha boa que esse homem estava, irmão. Amargurados. Oh meu Deus, só falava coisa ruim. Só que dentro dessa caverna tinha um matador de gigante. Dentro dessa caverna tinha um homem que matou um leão, que matou um urso. E de repente, na reunião da caverna, todos endividados: oh Deus, oh céus, ai minha coisa, aquilo. De repente levanta o homem que matou um leão e diz: oh! Ele está dizendo: quieta. Salmos 34:8. Provai e vê que o Senhor é bom. E ele vai dizer: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Dentro daquela caverna cheia de homens atribulados, Davi vai dizer: ei, cala a boca,
provai e vê que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. E esse confia, esse refugia, espera. Quando saem esses 400 homens daquela caverna, irmão, já não eram endividados, já não eram amargurados, mas era a galera de Davi. Um deles matava 800 homens. Cadê os endividados? Cadê os homens amargurados? Foi com essa galera que Davi, irmão, reinou. Foi com essa galera que defenderam Davi. Foi com essa galera que foram os ilustres de Davi. Eram endividados, mas não se tornaram endividados. Por quê? Porque provaram e viram do Senhor. Eu vou dizer uma coisa daqui, irmão. Quando você prova do Senhor, você não fica da mesma forma. Quando você espera no Senhor, você deve se refugiar, confiar no Senhor. Aleluia. Ô, irmão, essa palavra é para mim. Como que vence a guerra, pastor? Diga, não sendo pressionado por circunstâncias, não tomando decisões precipitadas na vida, não se movendo por leis. Pastor, você não sabe o que está acontecendo? Eu que vou contar para você o que é novidade. Não tem nada novo debaixo da terra, o que tem novo é no céu. Eu preciso buscar um novo do céu. Ah, pastor, mas eu fiz uma consulta. Consulta o Espírito Santo, vê o que ele tem para você. Porque ele é mais forte do que o AI, ele é mais forte do que o Google, ele é mais forte de qualquer uma tecnologia. Ele te guiará em toda a verdade, ele sabe todas as coisas. Ele vai dizer que o teu futuro é melhor do que o teu começo. Ele vai dizer que Jesus está voltando, que em breve você vai reinar com ele, governar com ele. Mas muitas vezes os teus olhos estão aqui no temporário, nas coisas dessa terra. Tudo nessa terra passa, meu querido, mas aquilo que Deus prometeu, ele falou, eu vou cumprir. Diga, Jesus está voltando. E a esperança, aleluia, a esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas. Essa palavra vai te fortalecer nessa manhã, queridos. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Espírito Santo. Quantas almas agitadas. Nós vivemos num mundo cheio de preocupações, de temores, de vozes, mas nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos olhar para o alto e ver que o Senhor é Deus, que as suas palavras não podem voltar, que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, que não vai faltar pão, não vai faltar nada, o Senhor vai suprir. O Senhor está nos levando a um lugar de provas, muitas das vezes, para que essa fé venha a ser forjada pelas guerras, pela luta, para entender, Pai querido, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ah, aleluia. Esse mesmo povo que caminhou no deserto, certo dia faltou água. Deus dava um maná todo dia, mas certo dia parou. Êxodo. Mas fala em Salmos 106, versículo 32 a 33, a Bíblia diz assim: depois se indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Sabe o que aconteceu ali? O povo murmura, não tem água. Moisés se indigna. Moisés já tinha ferido a rocha um tempo atrás. Deus falou para ele, fere a rocha. Só que dessa vez Deus não falou para ele, fere a rocha, Moisés. Deus falou, fale a rocha. Essa rocha tem significativo, essa rocha representa Cristo. Cristo não pode ser ferido duas vezes. O que isso quer dizer? Eu estou falando com o corpo de Cristo aqui. O que me espanta é que tem domingos, que tem Moisés, que estão falando, estão ferindo a rocha. A igreja não se fere. A igreja não pode ser ferida duas vezes. Cristo não podia morrer duas vezes. Não podia ser ferido duas vezes. Cristo foi ferido uma só vez. Toda palavra hoje tem que ser palavra para edificação e não palavra para condenação. Quando Deus fala para Moisés, essa liderança, Deus fala, Moisés, fala a rocha.
mas porque Moisés estava indignado com o povo, irado. Ele feriu, Deus mandou água por amor ao povo, à igreja. Mas Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus não aceita que a igreja seja ferida, porque aquele que é dono da igreja é que cuida dela. Eu falo com muito temor isso aqui, queridos. Muito temor. Nós não somos como Moisés, que temos véu. Nós caminhamos de rosto desvendados. Nós contemplamos Cristo face a face. E Cristo é Yeshua, diga Yeshua. Yeshua é salvação, é aceitação. Yeshua é transformação. Yeshua é saúde para a alma, é saúde para a mente. Yeshua é aquele que restitui todas as coisas. A Bíblia diz que ele se fez pobre. Ele não era pobre para me tornar rico. Ele foi ferido uma vez, ele foi humilhado, mas hoje ele não é mais humilhado, porque ele não vai voltar mais como alguém humilhado. Ele vai voltar montado num cavalo, dizendo: agora eu venho para reinar. Eu sou rei dos reis e Senhor dos senhores, eu venho para tomar o governo. Não fale, essa palavra irrefletidamente é com raiva. Diga, não fale com raiva. Não fale com ira. Irmãos, tem crente que se ira até com Deus, para circunstâncias. Diga por irmão, espera no Senhor. Oh meu Deus. Eu quero finalizar aqui. Diga, Deus me ama. E Ele sabe do que eu preciso. Mas mais do que saber, diga, mais do que saber, Ele quer que eu confie nele. A ponto, como a fé de Abraão. O que é a fé de Abraão? Ele tinha certeza que ele poderia matar aquele menino, mas que Deus ressuscitaria ele dos mortos, porque Deus prometeu aquele filho para ele. Ele tinha certeza que Deus ia cumprir a sua palavra. Antes da sua restituição chegar, você tem que batalhar uma batalha. É a batalha da fé, da perseverança, da espera, em saber que Deus faz do jeito dele, na hora dele. E ele diz, eu não retardo a minha promessa. E ele fala, porque eu sou Deus, no momento certo eu faço. O teu momento não é o momento de Deus, mas quando você tem sabedoria de entender o tempo e as estações, você caminha pelo Espírito. Certa vezes, Jesus caminhando com os discípulos perguntaram, Senhor, é esse tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas, e o reino e o governo? Jesus disse para ele, a vocês não cabem saber o tempo, mas ele disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Sabe o que o Senhor está falando? Vai descer um download do céu, que você agora não entende o tempo, mas Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele é mais forte do que o AI, Ele é mais forte do que o Google, e quando vir o Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, Ele vai guiar vocês em todos os momentos, Ele vai lhe dar poder sobre as circunstâncias. Eis que vos dou poder e autoridade, aleluia, de pisar em serpentes, escorpiões. Sabe de uma coisa? Nesses últimos dias, para a restituição de Deus vir, você tem que se encher do Espírito. Ah, Senhor, quando vai ser? Não se preocupe quando vai ser, se encha do Espírito Santo. Os discípulos disseram, quando vai ser? O Senhor falou assim, não se preocupa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Sabe de uma coisa? Se a espera está longa, começa a se encher do Espírito. Pastor, como que eu me encho do Espírito se eu estou amargurado? Começa a cantar Salmos 42:5, porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e ele meu auxílio é Deus meu. Só que essa versão está um pouco pobre, irmão. Lamento em dizer para você, porque no hebraico original tem muitas palavras que não tem futuro, é o presente. Eu vou ler a versão para você, para que você se agarre nela. A versão ao hebraico diz assim, como tu te abaixas, ó minha alma. Abaixa, porque ela tem um lugar que ela tem que estar. Sim, está perturbada dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o confesso. A salvação do meu rosto é o meu Deus. Aleluia.
Não é que você vai adorar quando ela vir. Ele está dizendo assim: eu confesso, porque o Senhor é Yeshua, a minha salvação. Sabe o que é Yeshua? Paz de alma, paz com Deus. O mundo lá fora, eu estou em paz. Mas está demorando, eu estou tranquilo. Isso é Yeshua, é salvação, tranquilidade no Senhor. Trabalhe como não estivesse trabalhando, venda como não estivesse vendendo, case como não estivesse casando. Esses são os dias que nós temos que viver no final do tempo, mas com uma convicção: Ele está voltando, Ele está voltando. Que Deus permita que você case, mas se você não casar, vai ter um casamento que é o casamento do Cordeiro e da noiva, que é muito maior do que esse casamento. Aleluia! Diga assim: eu não louvarei, eu o louvo. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé aqui nessa manhã. Cadê o louvor? Nós vamos louvar o Senhor aqui, irmão. Sabe de uma coisa? O que faz a diferença, irmão, é você confessar agora. É você confessar agora. Eu vou louvar agora, nesse momento. Pastor, não está nada acontecendo. Eu vou louvar agora. Você sabe que... Presta atenção, deixa esses músicos bonitos aqui vir aqui, porque eles estão cheios da unção. Mas presta atenção aqui que eu vou te falar uma coisa para você. Para nós recapitular tudo aquilo que nós falamos aqui. Eu comecei lendo um versículo dizendo sobre Deus, em Ezequiel, que Ele cumprirá a sua promessa. Que Ele não retarda a sua promessa. Mas certamente o Deus cumprirá. Eu falei para você que para que o cumprimento dessa palavra aconteça, você tem que confiar que aquele que prometeu é fiel. Não é da minha forma, não é do meu jeito, não é eu que faço, não é eu que arrumo, não sou pressionado por circunstância, você tem que dar um jeito, não. Eu quero ouvir do Senhor. Hoje eu já recebi o Espírito Santo, Ele está dentro de mim. Sabe como é que é a minha guerra de manhã? É como eu disse para vocês: vai orar, vai buscar o Senhor, vai se encher do Espírito, vai buscar ver o que Deus está falando para esse dia, o que Ele espera de você nesse dia. Mas você já sai amargurado, xingando às vezes, bravo com o cachorro, com a esposa, filho, Deus não faz, Deus não fez, você já sai. Espera no Senhor, querido. Quem espera no Senhor, eu disse que Deus coloca Ele na frente, que Deus acelera. Se você está um tempo de espera, eu quero dizer uma coisa para você: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o demais Ele fará. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águia. Diga assim: a minha alma é diferente do meu espírito. Você sabe que debaixo do seu espírito está a sua alma. Mas a fé não é um sentimento. Diga: não é um sentimento. Diga: fé não é um sentimento. Eu sinto que algo bom vai acontecer. Não, eu tenho a convicção que algo vai acontecer. Fé não é sentir. Porque você às vezes chegou aqui e não está sentindo nada. Diga que você está no caminho certo. Porque a fé, ela vai contra sentimentos. Sentimento está na alma. Fé está no espírito, no coração. Você precisa crer no coração. Se com tua boca confessar e no teu coração creres, será o quê? Salvo. E esse salve é salvação. Sozo, o que é isso? Restituição. Restituição de tudo. Salvação é restituição. Esse é o ano da restituição para aqueles que esperam no Senhor. Tiago vai dizer assim: tendes por motivo toda alegria, por passar várias tribulação. O último segredo para você aqui nessa manhã é louvar o Senhor na tribulação. E Tiago vai dizer uma outra chave: tendo por motivo alegria de passar por tribulação. Como que se alegra na tribulação? Diga: no Espírito. Ó minha alma, por que te abates? Espera em Deus, confia em Deus. Como que é louva? Deus busca verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em... Pastor, tudo está bem, eu estou feliz. Não se alegre quando tudo não está bem,
Porque a tua alegria não vem de circunstância, a tua alegria vem da palavra que Ele prometeu, e aquele que prometeu eu descanso, Ele é fiel. Irmão, essa igreja é pequena demais, irmãos, esse estado é pequeno demais. Ei, o que Deus vai fazer é muito pequeno, não cabe dentro da Flórida. O que Deus vai fazer, irmão, vai tomar essa terra. Eu começo a ver pelos olhos do Espírito, porque muitas das vezes nós começamos a olhar e vou olhar para Deus, falar: Deus, resolve o meu problema. Deus fala assim: ei, mais do que resolver o teu problema, eu vou fazer você ser um homem de Deus e vai ao mundo pregando o Evangelho, trazendo salvação. Ai, Jesus, Espírito Santo, vamos adorar o Senhor? Ele vem cavalgando, não? Sobre os montes. Eu elevo os teus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes. Aleluia. Sobre os montes, Yeshua. Yeshua. Adore o Senhor essa manhã. Yeshua. Yeshua. Digo, ó minha alma, Diz para sua alma: cante ao seu amado. Jesus, Tempo de essa é a estação, chegou. esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo de cantar, esse é o tempo. Minha alma, Ei, cante ao seu amado. esse é o tempo, minha alma. O tempo de cantar chegou. Tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. Tempo de cantar chegou. Tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, Cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. aleluia. Para além dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Você sabe que há momentos na nossa vida que nós não queremos cantar. Tantas vozes na nossa mente, tantas coisas assolando, e às vezes a gente cala. Isso é viver no natural. Mas de repente, quando nós começamos a cantar uma canção como essa, a dizer: minha alma,
É tempo de cantar, o tempo de cantar chegou, minha alma. Você não está vendo nada, não está acontecendo nada. O problema continua, circunstâncias continuam. Mas sabe o que o salmista Davi está dizendo? Esse é o segredo. De já começar a olhar com os olhos espirituais e ver que Deus já realizou a obra, está consumada. A obra está consumada. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, Deus não te chamou para fazer algo para Ele. Deus te colocou numa obra feita, que você só tem que permanecer naquilo que já é determinado de Deus para sua vida. Você não está aqui para conquistar. Cristo conquistou tudo. Você tem que pegar aquilo que Cristo já conquistou. Como que eu pego, pastor? Diz a sua alma: o tempo de cantar chegou. Na luta, a pressão, não vai mudar o meu posicionamento. Mas eu vou fazer isso. Não, eu não me movo por fazer isso ou fazer aquilo. Eu me movo pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito, irmão, meu Deus do céu. Aí ele canta no problema, ele canta quando tem adversidade. Ele, minha alma não quer cantar. Não, você não sabe o que está acontecendo. Não importa. Eu vou dizer a minha alma, o tempo de cantar chegou. Minha alma, você se alegra no Senhor, não é na circunstância, porque a circunstância passa, o problema passa, e Deus está dizendo: eu quero acelerar. Como que acelera? Confiando firmemente. Eu vou confiando. Segundo Pedro 3,12 diz assim: esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Peraí, como assim, pastor? Mas está falando da vinda. Sim, mas como que é esperando? Quando eu espero, porque quem tem convicção que Jesus vai voltar? Você crê, né? Não tem dúvida. Você está apressando. Quanto mais pessoas crêem, mais nós apressamos a volta dele. Crendo e esperando, apressamos a volta do Senhor. Meu Deus, aqui é um povo que crê, queridos. Nós cremos e nós apressamos a volta do Senhor. Quando nós descansamos. Eu vou ler mais um versículo com você, irmão. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou ler só mais um. Isaías 46:4. Sabe o que acontece quando você espera, descansando e confiando nele? Ele vai trabalhar para você, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Wait on the Lord. Espere no Senhor. Diga: Deus trabalha enquanto eu espero nele. Diga: enquanto eu trabalho, Deus espera eu parar de trabalhar, porque a obra já está consumada, não tem mais trabalho, já é consumado. O que é isso, pastor? Salvação está aqui, libertação está aqui, cura está aqui. Não vai acontecer, já aconteceu. Vai se manifestar, mas já aconteceu. Por quê? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Diga: esperar é atitude de fé. Aleluia. Quem espera no Senhor? Esse é o ano da restituição. Você está esperando no Senhor? Então não é o seu patrão, é Deus que abre porta, é sobrenatural. Encha-se do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E sabe o que vai acontecer? Um homem e uma mulher cheio do Espírito, irmão. Ele descansa no Senhor. Não é como os discípulos acordado no meio da tormenta, não. É como Jesus dormindo no barco. Os discípulos dizendo: nós vamos morrer. Jesus fala: meu Deus, por que despertaram do meu sono? Não é possível. Eu estava tão bom meu sono aqui. Seu bando de incrédulo, porque vocês não disseram uma voz e comandaram esse vento, essa tormenta. Diga: não desperta o Senhor. Diga: não desperta o Senhor. Vai descansar com Ele. Ele está sentado. Cristo assentou. Sabe o que é assentar? Quando você chega do trabalho, você faz o quê? Assenta. Como que eu me assento? Pela fé, pela esperança, pela paciência, pela perseverança, sabendo que Deus está no controle no tempo certo, e dizendo: a minha alma louve ao Senhor, se enche do Espírito Santo. Sua semana vai ser uma semana abençoada, querido. Sua semana vai ser uma semana próspera. Sua semana vai ser semana de portas abertas. Por quê? Porque a preocupação vai embora, a ansiedade vai embora, a paz está reinando aqui. E um homem de paz e uma mulher de paz é um homem e uma mulher de governo. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero orar por você aqui agora, para nós finalizar
finalizarmos, eu quero orar por você. E eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana de paz. Essa semana o príncipe da paz vai reinar com você. A paz que excede todo o entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, para você descansar no meio dessa tormenta. A bonança está chegando. A restituição está aqui. Ela não virá, ela já veio. Ela se manifestará, mas ela já veio. Se você precisa de algo, irmão, aqui levanta a sua mão. Eu quero orar por você, eu não vou chamar à frente, mas eu quero orar por você. Levante a sua mão, você sabe o que você precisa aqui. Se é descansar, Senhor, fala: Senhor, eu quero descansar. Se é confiar, Senhor, minha fé, Senhor. Mas eu quero dizer para você: se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo todos os dias. Se enche do Espírito Santo. Não faça nada além disso. Que isso, pastor? Mas e o resto? Ele vai dizer para você o que você faz. Ele te guiará em toda a verdade. Pai, nós oramos aqui nessa manhã, Pai. Pai, nós descansamos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em meio a um sistema cheio, Senhor, de vozes, palavras, rumores, leis, mudanças, circunstâncias. Pai, o tempo está nas suas mãos. Nós dizemos à nossa alma: confia no Senhor, espera no Senhor. Nós dizemos à nossa alma: ei, os olhos é em Cristo. Eu quero declarar agora, Pai, todo medo vai embora. Eu quero declarar toda ansiedade vai embora. Este século, Pai, está dizendo que não tem mais de 60% de pessoas ansiosas, mas isso não vai ser aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio vai ter homens e mulheres que aprenderam a confiar e a descansar. Homens e mulheres que estão desfrutando de toda a palavra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Eu quero declarar aqui agora, Pai, diante dessa palavra que foi liberada nessa manhã, Pai, o Senhor é fiel para cumprir. Eu declaro agora, Pai querido, todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora, toda preocupação vai embora, todas essas vozes contrárias vai embora. E eu declaro agora: Espírito Santo, encha cada um agora. Espírito Santo, começa agora a tocar no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui agora nessa manhã. Eu declaro vida. Eu declaro agora: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de vida, seja cheio de autoridade. Eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé que está sendo provada, ela exulta em glórias e louvores ao Senhor. A nossa fé a ser provada exulta em glória e louvor ao Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante de uma ordem do homem, mas disseram: se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Pode ascender 7 vezes mais, não vai morrer, porque tem promessa de Deus. Pai, eu declaro agora homens e mulheres que vão se levantar pela palavra do Senhor, que não vão se conformar com esse mundo, mas transformados, Pai, pela renovação do entendimento. Seja a mente de cada um. Eu declaro a convicção forte, Pai, do chamado do Senhor. Espírito Santo, eu declaro aqui agora essa unção, Pai, para despedaçar todo o jugo. Essa unção para despedaçar todas essas pessoas que estão com medos, Pai, para arrancá-lo, homens e mulheres de covas, arrancar homens e mulheres de medo e levantar e saber que eles são reis e sacerdotes. Pai, eu declaro uma palavra profética sobre a boca da tua igreja. Eu declaro uma palavra profética pela manhã quando se levantar. Eu declaro uma palavra profética diante das circunstâncias quando se levantar. E a palavra de louvor, Pai querido, todos os dias. Pai, eu declaro, Pai querido, línguas estranhas também, Pai querido, sendo batizado esse povo, Pai, recebendo poder, Pai, para ser testemunha viva, poder do alto, unção do Espírito sobre a sua vida. Eu declaro essa semana você ter experiências com o Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor atende. Obrigado por essa igreja linda, amada, Pai. Que essa semana seja uma semana de desfrute e descanso e de muitos milagres, ó Pai. Assim como, Pai, irmãos têm compartilhado milagres, eu declaro essa semana será uma semana de milagres, de restituição, porque esse ano é o ano da restituição. Nós te adoramos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.